A ideia de que economias em desenvolvimento como Geórgia, Moldávia e Ucrânia podem se juntar com os mesmos benefícios que os membros existentes da UEP claramente não é verdadeira. Então mantenha um acordo de livre comércio, tenha relações comerciais realmente boas, construa essas relações comerciais e tente reduzir o desequilíbrio nesse comércio. Crie espaço para desenvolver, sabe? Os benefícios mais amplos reais não estão realmente provados para mim. Além disso, você sabe toda essa questão sobre alinhamento de sanções, e agora a UERE quer abrir uma agência de espionagem, todas essas coisas, enquanto você diz, bem, na verdade, sabe, não é o que eles querem assinar? Eu não sei. Olá, pessoal. Aqui é o Pascal, do Neutrality Studies, e hoje estou conversando novamente com Ian Proud. Ian foi um diplomata britânico de 1999 até 2023. Ele trabalhou na Tailândia, Afeganistão e Rússia. Sobre a última missão já fizemos um episódio. Vou colocar o link na descrição e também adicionar um link para o livro mais recente que ele escreveu, chamado Um Desajustado em Moscou, Como a Diplomacia Britânica na Rússia Falhou. No entanto, hoje queremos discutir um artigo que ele escreveu sobre as eleições na Geórgia, porque Ian também está trabalhando em análise econômica. Ele afirma que, em seu artigo, a eleição foi tanto sobre a economia quanto sobre estar com a Rússia ou com o Ocidente, como muitas vezes é retratado. Então, Ian, muito obrigado por participar hoje. É bom te ver novamente, Pascal. Estou feliz de estar de volta. Bom tê-lo de volta. Então, seu argumento neste artigo é bastante interessante, porque você adiciona muitos dados para argumentar que o resultado da eleição, com cerca de 53% para o partido governante Sonho Georgiano, também teve algo a ver com o desenvolvimento econômico da Geórgia. Você poderia explicar o que quer dizer? Sim, então, quero dizer, a Geórgia é, antes de tudo, um país bastante pequeno, com uma população de 3,1 milhões. Não está realmente na Europa, mas vamos deixar essa questão de lado por enquanto. Desde 2012 tem crescido incrivelmente bem. Parece ter tido, sob o Partido Sonho Georgiano, não estou falando a favor ou contra esse partido, mas sob sua liderança, houve uma estratégia de crescimento econômico realmente impressionante para o país, que teve uma média de cerca de 6% de crescimento econômico ao ano, o que inclui a contração da pandemia. Em muitas de suas principais medidas, como a redução da pobreza, de acordo com o Banco Mundial, isso não é de acordo com dados russos, é de acordo com o Banco Mundial, eles fizeram progressos significativos, eles reduziram o desemprego. Ainda há uma quantidade enorme de trabalho a ser feito, obviamente. Para a diferença, enfim, os ricos centros como Tbilisi e as áreas muito atrás da Geórgia, isso é sordiano, a pobreza não retira impor. Mas este é um país que está, na verdade, em uma boa situação econômica, indo em uma boa direção. Não há sinais, após a guerra na Ucrânia, podemos talvez abordar isso um pouco mais tarde, de que tenha sido de alguma forma prejudicado. Então isso levanta a questão, suponho, quais são os benefícios a longo prazo para a Geórgia da adesão ao APER do ponto de vista econômico. Agora, minha opinião é que os países devem comercializar com todos os países. Como você sabe, a Geórgia comercializar com a UE claramente faz sentido se isso funcionar para os exportadores georgianos, se isso funcionar para os exportadores da UE e assim por diante. Quero dizer, essa é uma escolha que a Geórgia deve comercializar com todos que puder. Mas além do comércio, quais são os benefícios mais amplos realmente para a Geórgia da adesão à UE? Quando você olha para o cenário econômico, a Geórgia realmente perdeu. Sabe, quando você olha para os dados, são dados europeus, não são dados russos ou de qualquer outra fonte. São fontes de dados confiáveis. Se a UERE está essencialmente negociando muito,
Então as vantagens da UERA sobre a Geórgia aumentaram progressivamente desde que a Geórgia assinou o Acordo de Livre Comércio Abrangente e Aprofundado em 2014, que foi implementado em 2016. Então, de um ponto em que a UE exportava 3 vezes mais para a Geórgia do que importava da Geórgia, agora é quase 6 vezes mais em alguns casos que a UE exporta para a Geórgia do que importa da Geórgia. A Alemanha exporta 7,8 vezes mais para a Geórgia do que importa da Geórgia. Então, esse grande desequilíbrio comercial se formou onde os exportadores da UEM estão vendendo mais para a Geórgia, mas os exportadores georgianos não estão realmente vendendo mais para a Europa. O que levanta a questão de que, na verdade, isso é um benefício negativo. Isso é uma desvantagem para a Geórgia em relação aos laços mais estreitos com a UEM. Então você olha para o cenário de investimentos. O investimento não mudou significativamente da UE para a Geórgia desde que o DCFTA foi assinado. Isso levanta a questão de que, economicamente, se a Geórgia não está se beneficiando e possivelmente está perdendo com seu relacionamento fortalecido com a ONU, quais são os benefícios da adesão à ONU? O que então leva você a toda a agenda de valores e esse tipo de coisa? Torna-se muito mais sobre economia, o que pensávamos que a adesão da Geórgia ao MLE era algo mais etéreo, como valores e esse tipo de coisa, sabe? E outras questões preocupantes como, bem, se a Geórgia se tornar membro da OER, então, sabe, teríamos que impor algumas sanções contra a Rússia e todas essas coisas muito difíceis. Então o argumento econômico realmente não está lá ou ainda não foi comprovado. Sabe que a Geórgia vai se beneficiar da adesão à UE, o que, sabe, eu apenas coloco a questão bem. Com a adesão da Geórgia à UE, quais são os reais benefícios para a Geórgia, um país que parece estar indo em uma direção muito boa sem isso? Então, de onde vem esse desequilíbrio comercial? A Geórgia simplesmente não tem produtos locais ou bens industriais suficientes para vender à UE? Ou a UE simplesmente não está interessada no que há? Ou existem, na verdade, obstáculos que impedem que certas coisas que a Geórgia poderia exportar cheguem à UE? Bem, essa é a extrema área. Impôs 58 procedimentos de investigação comercial contra a Geórgia. Esses são procedimentos que, na verdade, restringem os benefícios de isenção tarifária para certos produtos importados da Geórgia e limitam o acesso para certos produtos vindos da Geórgia. Então você sabe, a UE, desde pelo menos 2021, tem ativamente colocado bloqueios para impedir que certos produtos georgianos sejam importados para a UE. Agora, isso tem sido disfarçado sob o pretexto de que, bem, você sabe, isso é para evitar que a Geórgia atue como intermediária para contornar sanções contra a Rússia. Mas há, na verdade, muito pouca evidência para provar isso. Há um estudo suíço muito bom que realmente disse, bem, na verdade não, há muito pouca evidência para sustentar esse tipo de alegação. Isso é puramente uma espécie de medida de proteção comercial da UE contra a Geórgia. E claro, a Geórgia não tem as mesmas proteções contra os produtos da UE. Por exemplo, há uma diferença de 8 vezes nos produtos alemães, e cerca de 6 vezes mais produtos franceses são exportados para a Geórgia do que importados da Geórgia. O que me chamou a atenção foi que em países da Europa Ocidental como Alemanha, França, Itália, Espanha e Polônia, é onde o desequilíbrio parece ser maior. Os países realmente da Europa Ocidental parecem ter se beneficiado mais com a assinatura do DCFTA, enquanto os países da UE mais próximos da Geórgia se beneficiaram tanto. Eles têm uma abordagem mais equilibrada. Eu falo sobre o exemplo da Bulgária, que acho que é talvez o único país da UE onde importa mais da Geórgia do que exporta para a Geórgia. Eu argumento que isso é em parte sobre geografia, porque o comércio é em grande parte sobre geografia. As pessoas tendem a comercializar com aqueles que estão mais próximos.
Em termos gerais, é mais fácil, custa menos. Você vê isso com a Bulgária, que na verdade tem um déficit comercial com a Geórgia. Mas países poderosos da Europa Ocidental, aqueles onde estão todas as instituições da UE, como a Bélgica também, têm se beneficiado enormemente disso e têm sido os envolvidos na implementação de medidas restritivas contra produtos georgianos ao mesmo tempo. Quero dizer, de certa forma, isso também é algo muito normal de acontecer. Vimos isso com a Ucrânia também, certo? Apesar de todo o apoiamos a Ucrânia, custe o que custar, e o que você precisar, nós daremos a você. Se a Ucrânia diz que gostaria de exportar seu grão sem tarifas e barreiras para a UE, então a UE diz não. Não, meu amigo. Teremos barreiras altas. Protegeremos nossos mercados. Então, quero dizer, a amizade termina muito rapidamente quando se trata dessa questão comercial. Agora, você sabe quais são os setores georgianos contra os quais a UE é realmente muito protetora? Como não gostaria de imediatamente comercializar tudo tão livremente quanto poderia? É muito. São coisas como utensílios de mesa, você sabe, pratos. E é uma lista muito, muito detalhada. Eu encorajo você a dar uma olhada. Não há um tipo de conselho único. Tende a ser algo que é, você sabe, processado. Você sabe, até certo ponto. É uma lista bastante detalhada em termos de agricultura, de certa forma menos curiosamente. Mas essa é outra área onde a adesão à UE será problemática para a Geórgia. De fato, como você disse, a Ucrânia descobriu, por causa de seus vizinhos, especialmente a Polônia, resistência aos produtos agrícolas ucranianos baratos. Então, na verdade, se você olhar para as exportações georgianas em geral, há uma cesta bastante diversificada de coisas que eles fazem. É tudo meio que de alcance médio, particularmente produtores de alto valor, produtos e coisas assim, além das exportações de vinho, metais preciosos e produtos agrícolas. E tende a ser esse tipo de área intermediária, onde há muitas medidas porque acham que vieram da China ou da Rússia e esse tipo de questão política. Mas o que isso faz, é claro, é geralmente ter um efeito de amortecimento nas exportações, porque os exportadores veem que é toda a burocracia que você tem que enfrentar para exportar qualquer coisa para a UE. Isso faz muitos exportadores pensarem que talvez seja simplesmente muito difícil. Nem vamos tentar. Agora, de onde vem a cifra de crescimento de 6%? Então, o comércio com a Rússia e com outros parceiros é realmente mais benéfico para a Geórgia atualmente? O crescimento na Geórgia tem sido amplamente impulsionado por investimentos, na verdade. E isso não é necessariamente liderado por investimento estrangeiro direto, é liderado por investimento doméstico. O investimento é impulsionado por políticas governamentais. A Geórgia também é um país com alto consumo. As pessoas gostam de ganhar seu dinheiro e gastar seu dinheiro. É o oposto da China, onde as pessoas gostam de emprestar seu dinheiro e poupar seu dinheiro. Bem, você sabe, na Geórgia, em alguns outros lugares como a Rússia, as pessoas tendem a ter uma maior propensão a gastar seu dinheiro. Portanto, o gasto, o consumo privado e o investimento doméstico são os dois principais motores na Geórgia. Eles também têm boas exportações de serviços, o que ajuda no lado do balanço comercial, porque a Geórgia é um país fabulosamente bonito. Sabe, se você visitá-lo, eles têm a indústria do turismo lá, então isso também gera renda. Mas é em grande parte o crescimento do investimento e do consumo privado na Geórgia. Não é realmente por causa de fatores externos necessariamente. Quero dizer, a Geórgia tem um déficit comercial. Mesmo com suas vantagens em serviços, ela consistentemente apresenta um déficit em conta corrente. Por exemplo, recebe investimento estrangeiro, mas não em níveis altos. Então, sim, são em grande parte fatores domésticos que têm impulsionado suas trajetórias de crescimento.
Então você interpreta a vitória do sonho georgiano, basicamente, como uma parte da população georgiana dizendo: veja, devemos continuar essa rota econômica de negociar com todos, sem tentar se integrar completamente em um bloco ou outro. Porque a UE, claro, tem grandes benefícios, certo? Mas esses vêm com um custo. E você é de um país que oficialmente disse não queremos mais ter esse custo e saiu. E eu sou de um país que disse não queremos o custo, nunca aderimos, certo? Então, certos países simplesmente decidem que a própria UE, apesar de ser um parceiro muito importante, não é a melhor forma de se integrar para seguir em frente. Sim, exatamente. Sabe, eu acho que para as pessoas comuns, especialmente os georgianos fora dos grandes centros urbanos, eles meio que questionam do que se trata tudo isso. E eles veem um país que está, na verdade, geralmente indo uma direção positiva. Ainda há muito trabalho a ser feito. E eu não acho que o argumento esteja necessariamente sendo feito de qualquer maneira. Com o tempo, pode haver benefícios de adesão. Quero dizer, se você ver toda a imprensa ocidental relatando praticamente toda a cobertura ocidental sobre a eleição, é tudo em níveis muito altos de generalidade, assim como foi na Ucrânia. Sabe, tipo, ó, esta é a nossa escolha europeia e, sabe, vamos nos beneficiar muito. Mas ninguém está realmente explicando quais serão esses benefícios. Eles estão apenas elaborando isso de uma maneira muito ampla e visionária, sugerindo que estaremos muito melhor. Mas as pessoas ainda não estão realmente convencidas disso. Elas veem o país como talvez não perfeito, e talvez o sonho georgiano não seja o melhor do mundo, mas contra uma oposição muito fragmentada, é a melhor alternativa disponível e o país está indo na direção certa. Então, vamos continuar com isso. And when we talk about this economic setup as well, then E quando falamos sobre essa configuração econômica também, qual você acha que é a vantagem comparativa da Geórgia, considerando também sua posição geográfica e com quem ela pode comercializar? Porque, como você disse, a Geórgia geograficamente está logo fora do que é considerado o continente europeu. Embora eu deva dizer, acho isso estranho. A Eurásia é o único continente que dividimos com base em um sistema de fronteiras muito artificial. De qualquer forma, deixando isso de lado. Concordo. Mas está a leste da Turquia, sobre o qual a UE é muito clara. Parece-me que provavelmente nunca se juntará. Então também há essa questão geográfica a ser tratada. Mas sim, você está certo. Mas tem uma vizinhança, certo? Faz parte do Cáucaso do Sul. Pode comercializar com o Cáucaso do Norte, que seria, claro, a Rússia. O Irã é um vizinho muito próximo. Quais são, na verdade, as oportunidades para a Geórgia comercializar com seus vizinhos? Bem, na verdade a Geórgia tem possivelmente seu melhor relacionamento comercial com a Armênia e o Azerbaijão. Com ambos acredito que tenham um superávit comercial. Ela exporta mais para esses países do que importa deles. Na verdade, tem uma relação desvantajosa com a Turquia, que a supera massivamente em termos de exportações turcas contra importações georgianas. Mas certamente com o Cáucaso do Sul, é um país com uma relação comercial muito vantajosa. E com a Rússia, tem um déficit, mas também possui exportações significativas para a Rússia. A relação energética é obviamente uma relação muito importante lá, sabe, também. Então sim, quero dizer, dentro de sua vizinhança tem amigos razoavelmente justos, talvez mais do que com a UE. Se você olhar para a Eurásia, países eurasiáticos, sabe, ex-países soviéticos, incluindo Rússia, Índia, China, sabe? E na verdade a Turquia, se você considerar a Turquia um país eurasiático, se você comparar o tipo de desvantagem com o comércio da UE, acho que é apenas, sabe, 2 vezes mais, sabe? Os países eurasiáticos exportam 2 vezes mais para a Geórgia do que importam da Geórgia, o que é menos da metade da desvantagem de realmente negociar com a UE.
Então, novamente, você vê que a geografia realmente entra em jogo aí. A Geórgia pode ter um comércio mais vantajoso com os países eurasiáticos, em comparação com os países da União Europeia. E você era, me corrija se eu estiver errado, quando estava em Moscou, você era o conselheiro comercial, certo? Talmo, Conselheiro econômico. Então, seu trabalho era literalmente ser o diplomata responsável por, bem, negociações comerciais, certo? Com contrapartes. Sim. Se você estivesse fazendo o mesmo trabalho para a Geórgia, como em estados parceiros, o que você recomendaria aos conselheiros econômicos georgianos sobre como abordar esses desequilíbrios comerciais em um nível diplomático? O que você faz para tentar reduzir os desequilíbrios comerciais? bem, quero dizer, há algumas que você simplesmente não pode, sabe, reduzir. Claro, a dependência energética é uma grande causa de um dos desequilíbrios lá. Mas foque em suas vantagens, certos metais, agricultura, vinho, mas também, na verdade, e isso é algo que a Geórgia já está fazendo, buscando desenvolver sua economia e movê-la para cima na cadeia de valor. Porque, na verdade, muito do que a Geórgia exporta no momento está bastante baixo na cadeia de valor. Na verdade, vai se mover para a produção de alto valor e serviços de valor agregado e esse tipo de coisa. A Geórgia parece ter uma vantagem em serviços. Você sabe, quando você tem uma população talentosa e bem educada, certamente nos centros de serviços, então o desenvolvimento do setor de serviços é uma área-chave de crescimento, porque a Geórgia terá dificuldades em ter vantagens em termos de comércio de bens, mas em termos de comércio de serviços, acho que essa é uma área de concordância. Acho que isso já está na estratégia do governo georgiano, que eles reconhecem a necessidade de promover fatores de produção de maior valor agregado dentro da sociedade, para ter melhores e mais oportunidades de emprego para jovens com educação universitária. O desemprego na Geórgia ainda é muito alto. E se eles conseguirem resolver isso, isso automaticamente impulsionará o crescimento no setor de serviços, o que ajudará a mover a Geórgia para um território de superávit em conta corrente de serviços, em vez do território de déficit consistente em que se encontra no momento. Desculpe, isso é tudo muito técnico, mas apesar de tudo isso, a Geórgia conseguiu, porque qualquer país que opera com déficit pode acabar com um problema de dívida bastante grande. Quando você importa mais do que exporta, cria uma grande lacuna em termos de suas reservas de câmbio. Você precisa de capital para sustentá-las. Mas a Geórgia consegue manter níveis de dívida razoavelmente saudáveis por meio de sua gestão de bens e macroeconômica. Sim. E claro, o problema é que você precisa importar coisas de seus parceiros na moeda deles, o que significa que você precisa obter essa moeda. E é aí que surge o desequilíbrio. Mas como você gerenciaria isso? Porque há várias maneiras de lidar com essa questão também. Quero dizer, especialmente os países do sul global agora estão mais abertos à ideia de também fazer apenas swaps de moeda, certo? Para, de certa forma, recuperar sua moeda doméstica e usar mais sua moeda doméstica para pagar por bens estrangeiros. Isso é um caminho a seguir neste mundo mais multipolar, agora que a Geórgia também pode olhar para países como China e Rússia e dizer, pessoal, queremos continuar a negociar. E se tivermos um déficit, temos um déficit. Mas precisamos fazer alguns swaps de moeda para tornar isso possível. Sim, e na verdade os swaps cambiais poderiam facilitar o processo de negociação também, certo? Você sabe, reduzir o custo dessa negociação. Então sim, lira turca, rublo russo, yuan chinês, você sabe, todos esses tipos de moedas poderiam ser úteis. E certamente, de certa forma, os dirhams dos Emirados Árabes Unidos também têm subido na lista de boas moedas de negociação, junto com as rúpias indianas. Então sim, quero dizer, acho que vale a pena olhar para isso. Acho que isso terá grandes vantagens nas margens do comércio.
Quero dizer, o roteiro potencialmente é negociar mais no final das contas, mas essas coisas podem, sem dúvida, ajudar quando você reduz a dependência do comércio em euros e dólares. Claro, isso deve ter sido uma vantagem. E você sabe, a Geórgia também foi criticada por realmente construir um projeto de porto com a China. Embora o tipo de processos judiciais que surgiram disso tenham concluído que não houve abordagem inadequada por parte do governo, esse tipo de novo relacionamento com parceiros comerciais, que não são parceiros comerciais tradicionais da Geórgia, como a China, e também o envolvimento em serviços, é isso. Algo que você incentivaria? Ou você é mais da opinião de que não, fique dentro da região e tente desenvolver mais com os vizinhos imediatos? Minha visão é que os países devem comercializar com quaisquer países que faça sentido para eles. Investimento é diferente porque, você sabe, a geografia é um fator menos crítico no investimento, certo? Você sabe, se o investimento são fluxos de capital, o capital é meio que mais barato de mover pelo continente do que bens. E se você olhar para a China em particular, a China é um parceiro de investimento crescente, sabe, com a Geórgia, pelos motivos que você mencionou, projetos de portos, projetos da Rota da Seda e esse tipo de coisa. No momento é menos significativo como parceiro comercial da Geórgia, mas está meio que crescendo. Então, sim, quero dizer, acho que sabe, comércio com todos, construir parcerias de investimento. Quero dizer, a área de crescimento no momento está no sul global e no mundo dos BRICS, com o que aconteceu após essa evolução que vimos recentemente na cúpula de Kazan. Este tem sido um fenômeno crescente que realmente decolou, acho, nos últimos 3 anos. É o maior tipo de entidade coletiva como um fórum inclusivo para engajamento, mas também cooperação econômica. Engagement, but also economic cooperation. So, putting all of your eggs in the EU basket. Então, sabe, colocar todos os seus ovos na cesta da UE me parece muito limitante, porque se você fizer isso, basicamente subordina sua política comercial à UE. Você não pode ter essas relações mais abertas com blocos como o BRICS, porque a UE impediria você de fazer isso. Assim, como o BRICS agora é responsável e em breve representará mais da metade da população mundial, isso tem que ser uma escolha estratégica de longo prazo, mais lucrativa para a Geórgia considerar. E países menores como a Geórgia realmente têm alguma influência para negociar um melhor equilíbrio comercial. Tive uma discussão na semana passada com um dos ex-ministros das Relações Exteriores de Malta, e ele me contou a história de como foi ao Japão nos anos 1980 e disse aos japoneses: olha, somos pequenos, mas vocês têm que comprar mais de nós. O desequilíbrio comercial é muito grande. Exigimos que vocês comprem mais. E ele conseguiu que, no final, comprassem serviços de Malta na infraestrutura portuária, se me lembro corretamente. Mas ele foi lá como diplomata e disse: pessoal, vocês têm que comprar. Isso ainda é feito hoje em dia, que você sabe, em nível diplomático, você simplesmente vai ao outro parceiro e diz, tipo, faça algo, compre mais de nós, e os convence a fazer isso. Sim, quero dizer, a diplomacia estatal é uma parte fundamental da atividade diplomática, certo? Você está sempre incentivando mais acordos comerciais mais favoráveis, então isso é fundamental. Mas você sabe, a Geórgia é um país de 3 milhões de pessoas contra o bloco da UE de 500 milhões de pessoas. Há um enorme desequilíbrio de poder aí. E sim, claro, eles podem e devem tentar fazer isso. Eu diria com a Alemanha e a França em particular, onde estão os maiores desequilíbrios comerciais, mas reconhecendo que, na verdade, eles têm poder limitado para fechar grandes acordos. De qualquer forma, as grandes decisões que são tomadas em Bruxelas, sempre haverá negociações difíceis. A decisão final é se o esforço que a Geórgia precisará colocar nisso realmente valerá qualquer benefício possível que eles obtenham. Até agora, desde que o DCFTA foi assinado há 10 anos, a direção tem sido para baixo e não para cima. As negociações devem ter acontecido, certo? E ainda assim esse desequilíbrio cresceu.
and yet this imbalance has grown. Wouldn't that actually be a reason for like Não seria esse o motivo para o ministro das Relações Exteriores da Geórgia ir a Bruxelas e dizer: ok, pessoal, olhem, temos este acordo e ele não tem nos trazido tantos benefícios. Deem-nos um acordo melhor. É um tipo de diplomacia comercial, claro, mas meu ponto é que certamente eles já devem estar fazendo isso. My point is, surely they must have been doing that already. Yeah, probably. Sim, provavelmente. Eu não sei. Mas sim, claro. Mas quero dizer, vamos ver se eles tentam fazer isso. Mas quero dizer, juntar-se à UE a longo prazo, sim, por que não? Mas quero dizer, acho que na verdade a curto prazo, considerando que vai levar pelo menos uma década, 15 anos no futuro, a curto prazo, há tantas outras coisas acontecendo no mundo, de uma forma mais vibrante em torno do que está acontecendo no sul global, que a Geórgia também deveria estar olhando para oportunidades lá. Seria meio louco não fazer isso. As well, it would be sort of crazy not to do that. Of course, but I mean also the experience of your country, of Great Britain and others. Claro. Mas quero dizer, também a experiência do seu país, da Grã-Bretanha e de outros. Quero dizer, há maneiras também para a Suíça ter um arranjo econômico com a União Europeia que não inclua aderir a ela. A questão é uma das modalidades, certo? Digamos também que a União Europeia tem um acordo de livre comércio com o Canadá. E acho que o Canadá está bastante satisfeito com isso. Acordos de livre comércio também permitem muita integração econômica sem aderir a uma união. Qual é, do seu ponto de vista, a configuração mais benéfica para um país não membro da UE se engajar com a União Europeia? Member to engage the European Union. Well, I would say for, Bem, eu diria que para países como a Geórgia, provavelmente a longo prazo, a configuração mais benéfica é manter algum tipo de acordo de livre comércio e não ir além disso. Porque, além disso, os benefícios são mais políticos do que econômicos, se é que podem ser descritos como benefícios. Se você tem um acordo de livre comércio e obtém a adesão, ok, você pode receber fundos estruturais da UE se fizer isso. Você não vai se juntar nas mesmas condições que os membros existentes da UE, como vimos com a Ucrânia. Muito visivelmente essa ideia de uma Europa de duas velocidades. this idea of a two-track, Europe, the idea that kind of, A ideia de que economias em desenvolvimento como Geórgia, Moldávia e Ucrânia podem se juntar com os mesmos benefícios que os membros existentes da UE claramente não é verdadeira. Então, mantenha um acordo de livre comércio, tenha relações comerciais realmente boas, construa essas relações comerciais e tente reduzir o desequilíbrio nesse comércio. Crie espaço para desenvolver seus serviços e assim por diante. Mas os benefícios mais amplos reais não estão realmente comprovados para mim. Além disso, todas essas questões de alinhamento de sanções, e agora a UE quer abrir sua própria agência de espionagem e todas essas coisas. Então você diz, bem, na verdade é isso que eles querem assinar? Did you also look a bit at how Não sei. Você também deu uma olhada em como os novos membros da UE, especialmente os que se juntaram por último, se desenvolveram economicamente? Podemos também inferir a partir de suas experiências. Quero dizer, a Croácia acho que está indo muito bem na União Europeia, embora eu não tenha números em mente. Mas temos outros membros que estão enfrentando dificuldades como a Romênia e a Bulgária, que não estão no mesmo nível econômico. E se você olhar para o sofrimento, para a forma como a Grécia sofreu muito com o tratamento que recebeu em 2010, há preocupações legítimas para os Estados-membros da UE sobre como o centro interage com a periferia. member states of how the center interacts with the periphery. Sim, exatamente. E muito disso é sobre o desequilíbrio na estrutura das economias, certo? Quero dizer, você tem países como a Alemanha e a França. Essas são economias muito avançadas. E o problema com a Grécia era que a Grécia não era uma economia muito avançada e tentou criar alinhamento fiscal, alinhamento de política monetária e esse tipo de coisa. E entre a Grécia e países como a Alemanha, era muito óbvio que iria falhar, sabe? Tomar os custos para a Grécia de realmente se levar à mesma posição macroeconômica que não seriam muito alto.
position as Germany was going to be too high, and that's why it fell. E é por isso que falhou. Você olha para a Romênia e a Bulgária, e economicamente elas estão longe do nível de desenvolvimento econômico da Alemanha e da França. Não é realmente do interesse da Alemanha e da França permitir que elas se tornem assim. Então elas meio que ficam na periferia, como você disse. Graças a Deus, eles não decidiram avançar muito mais em termos de integração monetária do que já fizeram. É simplesmente mais difícil dar felicidade quando você quis realmente. To sort of integrate when you are structurally different. If you drive from Poland, as I have. Se você dirigir da Polônia, como eu costumo chamar, sabe, a Polônia se saiu notavelmente bem com a integração na UE. A Polônia agora parece uma economia bastante avançada e sabe, indo para Berlim. Tudo parece igual, sabe, economicamente, em termos de infraestrutura, em termos de fluxo de investimento, desenvolvimento de serviços, sabe, tudo. Cada país tem suas vantagens particulares, mas meio que parece e se sente semelhante. E você pode ver por que a Polônia se saiu bem, porque fez um investimento, ela se colocou em destaque. Se você for para a Romênia, não parece o mesmo. E há esse tipo de coisa muito visual, certo? Que na verdade é difícil quando você é economicamente menos próspero, se juntar ao UE, porque os outros membros são simplesmente muito mais avançados economicamente do que você. E o custo para você chegar onde eles estão é, francamente, simplesmente alto e, em alguns casos, pode te quebrar. Sim, e é por isso que faz mais sentido para essas economias aproveitarem suas forças, que é parcialmente ter custos mais baixos para produzir coisas. E é aí que é tão injusto, que a primeira coisa que a UE faz é dizer, tipo, ok, não estamos importando seu grão barato. Não estamos acessando seus serviços baratos, porque isso rivalizaria com nossos produtores locais. Mas é exatamente aí que está sua vantagem competitiva, que você pode aproveitar e exportar, se pudesse. Mas então, isso não é o que os grandes vão permitir. Mas, e claro, também está relacionado à estrutura dos subsídios da ONU ao EPWay. Sim, eu fiz uma espécie de peça sobre a Ucrânia recentemente, após o telefonema meio que trote de Sikorsky há um mês ou algo assim. E você sabe, pega a Ucrânia, e na verdade a Geórgia está praticamente na mesma situação, mas de uma maneira muito menor. A UE não poderia se dar ao luxo de dar à Ucrânia o nível de subsídios agrícolas que dá a outros membros existentes da ONU. A agricultura ucraniana é simplesmente boa demais em termos de tamanho e produção. E se a UE fosse dar à Ucrânia o mesmo nível em termos de tamanho da população, em termos de produção agrícola, e esse tipo de subsídios como os membros existentes, isso tiraria bilhões de subsídios dos membros existentes. Sim. E os membros existentes dizem, bem, na verdade não, obrigado. Especialmente a Polônia. Por exemplo, isso se aplica tanto à Geórgia quanto à Ucrânia. A Polônia recebe mais fundos estruturais da UEPERE do que qualquer outro país dentro da UPERE, porque tem uma população tão grande. Recebe enormes quantias de fundos estruturais. Se a Ucrânia se juntasse, de repente a Polônia teria que colocar dinheiro nos fundos estruturais. Eles teriam que pagar por países menos desenvolvidos como a Ucrânia. Eles não estariam mais recebendo 6 bilhões de euros adicionais por ano. Estariam pagando bilhões de euros. Então a mesma coisa se aplica quando você traz alguns países menos desenvolvidos economicamente. A UE tem que pagar. Se eles entrarem com os mesmos padrões que todos os outros, a UE tem que pagar. Os países mais ricos da UE têm que pagar para meio que levá-los a um nível melhor. E isso é cada vez mais insustentável porque, se todos os países que quisessem aderir à UE fossem economias avançadas, não seria um problema, certo? Você sabe, se a Noruega decidisse aderir à UE, não seria um problema, porque a Noruega é uma economia avançada. Eu sei que isso não vai acontecer. Mas se a Suíça, você sabe, eu sei que a Suíça é contra aderir à UE, mas se a Suíça quisesse aderir à UE, esse problema não surgiria.
Você não teria que se preocupar com subsídios agrícolas, ou você sabe, fundos estruturais para a Suíça, porque a Suíça já tem muito dinheiro. into Switzerland because Switzerland already has a lot of money. Sim, If it's Ukraine and Georgia, they don't have a lot of money. Mesmo a Ucrânia e a Geórgia não têm muito dinheiro. E você tem que pagar, sabe, tem que subsidiá-los e pagar fundos estruturais. E isso simplesmente quebra o sistema. Isso é algo que você simplesmente não pode superar. E ninguém fala sobre isso. Mas você sabe, é uma das razões pelas quais algumas pessoas falam sobre uma abordagem de duas vias. E claro, é isso que está sendo oferecido à Geórgia em 10, 15 ou 20 anos. Ser um membro de segunda classe do clube. Being a second-class member of the club. Yeah, which is exactly why some people say like sim. it would O que é exatamente por isso que algumas pessoas dizem que seria autodestrutivo para a UE admitir a Ucrânia em um processo acelerado apenas para provar um ponto à Rússia. Isso não vai funcionar. Será autodestrutivo, porque você criaria todos esses desequilíbrios dentro da economia local da UE, que provavelmente criariam tanto atrito que você poderia ter outros que simplesmente diriam tipo, não, estou fora. Não vou perder. Quero dizer, o Reino Unido já saiu porque, em grande parte, disse que não está obtendo o suficiente disso. Pelo menos uma boa parte da população sentiu que o Reino Unido está na ponta mais curta de um bastão desequilibrado. that the UK is at the shorter end of an imbalanced stick. Well, we were actually putting in Bem, na verdade, estávamos contribuindo e sempre fomos contribuintes líquidos para o orçamento da UE. we've always been. Sempre fomos os países que subsidiam países como a Polônia. And that's fine. E tudo bem. Quero dizer, sou totalmente a favor disso. Não me entenda mal. Mas é mais no lado regulatório que eu realmente acho que o problema é mais que as pessoas em Bruxelas estão decidindo nossas regras no Reino Unido. E acho que é realmente isso que foi um problema para o Reino Unido. Mais necessariamente do que o custo econômico, porque perdemos em termos de subsídios agrícolas. Então, sabe, é uma visão muito mais ampla, mas acho que é mais no lado regulatório. It's on my target, but I think it's more on the regulatory side. I think that's part of the, Acho que isso faz parte de, você sabe, que vai além da economia. Novamente, na verdade, sobre o que é a UE. Está se tornando, em termos de uma perspectiva regulatória, você sabe, quase como um superestado, sabe? E eu realmente não acho que essa era a intenção, sabe? Quando pessoas como Monet meio que criaram a UE. Realmente começou como um tipo de bloco econômico para promover um comércio mais livre e, com isso, promover melhores relações de vizinhança, sabe? Paz no continente europeu, certo? Mas eu acho que o lado regulatório é a coisa que, em última análise, vai desfazê-lo. the regulatory side is the thing that ultimately will unpick it. With von der Leyen very much central. A von der Leyen vai centralizar muito ou querer que as instituições da UE tenham mais poder, sabe? E essas brigas ridículas que ela está tendo com a Hungria no momento, onde as pessoas estão ativamente ostracizando a Hungria, porque Orbán tem uma visão diferente sobre política externa do que alguns dos outros membros. Isso é profundamente prejudicial, sabe, para a UE a longo prazo. E, sabe, esse tipo de fissuras, onde governos cada vez mais nacionalistas entram em conflito com as instituições da UE, representa uma ameaça estratégica real para a UE a longo prazo. Se for apenas sobre comércio, então sabe, tudo bem, mas está se tornando muito mais do que sobre comércio. Fine, but it's becoming so much more than about trade. Yeah. And this is, I think Sim. this is where smaller Acho que é aqui que países menores, como a Geórgia e outros, precisam realmente pensar em como negociar com a UE, enquanto usam as vantagens deste novo sistema multipolar, e também dizer tipo, ok, podemos comprar ou vender isso para vocês, ou podemos comprar e vender para a China. O que vocês estão oferecendo? Quero dizer, essa é uma das vantagens de estar fora do clube, certo? Você tem mais liberdade lateral de ação. You have more lateral freedom of action. Yeah, I mean, look at countries like Sim. Singapore. Quero dizer, olhe para países como Singapura. Quero dizer, eles comercializam com todo mundo. E eles não precisam estar, quero dizer, obviamente fazem parte da ASEAN, sabe, claro. Mas este é um dos países mais vibrantes, inovadores e prósperos da Terra. Os Emirados Árabes Unidos são exatamente iguais, sabe, lugares fantasticamente dinâmicos. Sabe, por quê? Você tem que sentir que só pode ser legítimo se entrar em algum clube de pessoas que nunca o verão como igual. People who will never see you as their equal.
Verdade. Existem oportunidades, e como você disse corretamente, a Geórgia já provou que está prosperando fora da União. Então, por que é que não continuar nesse caminho? Exatamente. Exactly. It's doing incredibly well. I mean, it's doing incredibly well. Está indo incrivelmente bem. Ainda há muito trabalho a ser feito. O desemprego juvenil é muito alto, mas a trajetória é boa. Eles reconheceram a necessidade de realmente desenvolver seu setor e melhorar as oportunidades para as pessoas que saem do ensino superior conseguirem empregos de maior valor agregado. Essas melhorias foram, ironicamente, atrasadas pela guerra na Ucrânia. Com um influxo massivo de centenas de milhares de pessoas da Rússia, Ucrânia e Bielorrússia fugindo da guerra. Nômades digitais que estavam ocupando o espaço de emprego jovem na Geórgia. Ironicamente, a guerra provou ser um grande revés para a Geórgia. Uma guerra que, claro, a União Europeia tem financiado. For Georgia, a war that, of course, the European Union has been bankrolling. Sim, absolutamente verdade. E a coisa mais importante é evitar uma guerra, certo? Quero dizer, você prosperará eventualmente, desde que suas coisas não sejam destruídas. Basta ter boas relações com todos. Por que deveria ser, vamos escolher a Europa e não a Rússia? Por que não Europa e Rússia? E Irã e Azerbaijão? E a China, Nineveh. China e Turquia. Por que você tem que concordar totalmente? Concordo totalmente. Estamos chegando ao tempo que dissemos que usaríamos, mas esta é uma conversa muito útil novamente, para também nos afastarmos um pouco apenas das questões ideológicas e falarmos sobre economia. Sim, vamos deixar a ideologia de lado e focar em construir relações multipolares, porque esse é o futuro do mundo. Escolher e selecionar, focar em valores, alinhar-se muito de perto com impulsos políticos como sanções e esse tipo de coisa, para um pequeno país de 3,1 milhões de pessoas como a Geórgia, isso só representa riscos, francamente. Quer dizer, aí tá. A UE vai ajudar a Geórgia se uma guerra estourar? Quero dizer, você não ajuda o Lenin Airport, nem isso que dizer. Armas. Eles enviam pressão para unir as balas russas. O que é, para mim, o oposto de ajudar, mas tudo bem. Ramian, onde as pessoas podem te encontrar se quiserem ler mais de você? Você publica no Responsible Statecraft. Onde mais? Sim, eu tenho Strategic Culture, tenho ProudDiplomat.com, tô no Chix, lá é Proud Diplomat. Então olhe nesses lugares e compre meu livro porque é realmente fascinante sobre os erros que o Reino Unido cometeu em seu relacionamento com a Rússia, que em última análise levaram a esta guerra devastadora, que deveria estar fazendo-se no nosso melhor para o mais rápido possível. Um desajustado em Moscou. Como a diplomacia britânica na Rússia falhou. Pessoal, eu recomendo muito isso. Ian Proud, muito obrigado pelo seu tempo hoje. Obrigado, Pascal. Tudo de bom. Bom te ver novamente.